Estou gravando esse vídeo dia 10 de junho à noite, portanto, boa noite, bom dia, boa tarde, na hora que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Reinaldo Haas, sou professor do Departamento de Física da UFSC e gostaria de agradecer ao Giancarlo Capistrano por esse convite, né? Sou natural de Vidal Ramos e conheço bastante esse tema, que eu já trabalho academicamente desde 1993. O vídeo, ou a apresentação, é uma provocação? Será que a seca de 2020 em Santa Catarina é uma consequência do aquecimento global? Então, eu vou tentar responder a isso. Quando a gente coloca essa mesma pergunta no Google, né, seca 2020, o que aparece são essas imagens mostradas aqui, né, de rios muito vazios. Por coincidência, inclusive, fósseis apareceram, né, por conta de tão baixo que os rios estão na região. E um outro fato são as árvores verdes. Então é uma seca verde, né, uma seca que é comum no Nordeste brasileiro, né, em que a chuva é suficiente para as árvores, mas não para formar os rios. Quando a gente fala sobre chuvas no sul do Brasil, o primeiro responsável é sempre o fenômeno El Niño ou a Laninha, né? Um dos dois. E os dois juntos formam essa sigla aqui chamada ENSO. E consiste no aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, né? Um aquecimento e ora um esfriamento, que faz com que as chuvas sejam mais intensas ou menos intensas, como vocês vão poder perceber aqui nos anos em que eles se formam. Aqui a gente vê quando o fenômeno está acima, essas águas, em média, elas estão acima do normal. Então a gente tem o que a gente chama de El Niño, né? Principalmente os mais fortes, um fraco, um moderado, um forte, um muito forte, né? E ao mesmo tempo, quando elas estão abaixo do normal, né, a gente tem a laninha, né? E as consequências normalmente são chuva e falta de chuva aqui no litoral de Santa Catarina. Bom, nós não temos nem El Niño nem laninha para comparar. Então quem poderia ser? Bom, então, como sempre, existe um candidato que é esse dipolo do Atlântico Sul, que é uma anomalia compartilhada entre a África, né? Vocês podem ver aqui nessa região da África, e o sul do Brasil. Elas invertem como uma gangorra, né, as temperaturas. E aí a consequência disso são chuvas, quando ela está positiva, chuvas no Nordeste e seca no Sul. Esse padrão é bem conhecido. E a gente pode remontar esse índice do dipolo do Atlântico Sul por muito tempo. Os últimos 12 mil anos, né, já conseguiram montar. E então a gente pode perguntar quanto o que ele provoca, né? Ele não provoca muita coisa. Estudos dizem que 20% da precipitação é de responsabilidade dele, talvez até menos do que isso. Mas de qualquer forma, existem uma certa consequência disso, principalmente para o litoral, e a gente vai analisar isso. Então aqui a gente também vê como ele quando está acima do normal e quando está abaixo, quando está acima do normal, aqui fica mais frio nessa região. Quando ele está abaixo do normal, nossa região fica mais quente. Então ela favorece as chuvas e vice-versa. Bom, mas ele é um fenômeno que, quando ele atua, ele depende muito se ele atua sozinho ou está em conjunto com o El Niño. Ele pode intensificar as chuvas mais do que ele próprio atuar sozinho, tá? Bom,
Vamos dar uma olhada no que está acontecendo agora. Então, aqui nesse mapa, o que a gente vê são essas regiões aqui, ó, né, que estão mais chuvosas, né, nós temos um desses fenômenos ativos, e como era de esperar, aqui no sul do Brasil, as águas, existe precipitação menor. Então está chovendo muito no Nordeste e está chovendo pouco no Sul. E nós estamos com esse evento, como a gente pode ver nessa transparência aqui. Então, notem aqui na África, né, toda essa região aqui mais aquecida, né, enquanto que aqui no litoral do Brasil, isso é a temperatura da superfície do mar, né, o quanto que a temperatura está mais quente do que o normal, a média. Né, então, está alguns graus mais baixo do que o normal aqui nessa região, enquanto na África está um pouco mais aquecida. Então, faz sentido isso. Então, é uma das explicações para isso, é essa anomalia. Então, eu fiz um estudo para saber, estou fazendo um estudo para saber o quanto que essas outras secas têm a ver com isso, e vou tentar falar um pouco para vocês. Então, aqui o que a gente nota é uma característica das chuvas no Brasil, no sul do Brasil. A década de 50, como pode ser notado aí, é uma década muito seca, né? Em que nós tivemos apenas o ano de 57 e de 57 em parte, né? E 58 também em parte, e 54. Mas os anos foram muito secos. E a explicação disso é um fato de que haviam mais laninhas nessa época, como eu já tinha falado anteriormente. Vamos olhar as outras épocas? Bom, a década de 60 já começou a ter um pouco mais de El Niño. Mesmo assim, ela é característica, né, como um ano de muita seca. Deixa eu explicar esses mapas aqui. Então, quando tem essas cores mais quentes, significa que está chovendo abaixo do normal. Essas cores mais frias, o azul aqui, significa que está chovendo mais do que o normal, né? Então, aqui destaca-se o ano de 68 e o ano de 62 e também o ano de 64 como sendo anos muito secos, né? E 65 foi um ano um pouco chuvoso, né? 61 também. Se a gente for olhar a próxima década, a década de 70, já foi um pouco mais chuvosa, correspondendo ao fato de que esse ciclo, esse fenômeno chamado oscilação decadal do Pacífico, faz com que em cada 30 mil anos, haja numa época mais El Niños e menos El Niños. Então a gente estava numa época com muitas laninhas, e agora na década de 70, e principalmente na década de 80 e 90, é uma década caracterizada por El Niño, então mais chuva, né? Então aqui na década de 70, o ano de 73, 74 são anos muito chuvosos, são muitos anos normais, mas o ano de 78 aqui é um ano muito seco, né? E no litoral ainda no litoral, o ano de 79 também é um ano bastante seco. A década de 80 é obviamente uma década muito chuvosa, né? Aqui esse é um ninho, né? Que influenciou 82, 83 e parte de 84. E depois, né, em 87, nós tivemos um novo El Niño e bastante chuvas. Tá? A década de 90, né, como pode observar daqui, 97 foi um dos anos mais chuvosos da história em Santa Catarina, 97 98, né, um outro El Niño. E nós tivemos em 92, 90 e 92, também em 93 também El Niños, né? Então é uma década bastante chuvosa. Já 2020, né, nós temos ainda essa atuação de El Niños. Vocês podem ver que, tirando o ano de 2004, né, e 2008 no interior, e o 2006 em todo o estado, os outros anos foram anos muito chuvosos, mais para o Rio Grande do Sul, né?
na descrição de um fenômeno desse, a gente não consegue particularizar muito um estado ou outro, né? Mas a gente pode dizer que agora, que a partir desse momento, então, a gente tem essa década de 2020 uma tendência de ter mais laninha. E é isso que acontece, olha, vocês estão vendo aqui, só que aparece uma outra história nessa história. Mas vamos explicar primeiro aqui. Nós temos o ano de 2012, 2019, 2018, né? Bastante chuva. Mas vocês podem notar que existe uma tendência de ter fenômenos que acontecem no interior e fenômenos que acontecem no litoral, né? Então, olha aqui, essa seca no litoral, enquanto que no interior está chovendo. Esse é uma característica regional de Santa Catarina bastante interessante. Então, isso tem acontecido no ano de 2020 e na década de 2010 até 2020, e foi responsável por essa seca atual. Mas é uma seca diferente, é uma seca ao longo do litoral. Isso vai ser mais importante mais adiante, quando a gente vai discutir a questão de mudanças climáticas. E aqui nós temos o atual. Notem aqui o déficit de chuva chegando a 70% no litoral do Paraná, o que é muita coisa durante esse verão. E no interior do estado vocês podem ver um pouco mais de chuva. Para entender esse fenômeno, a gente utiliza ferramentas, né? Uma dessas ferramentas são, né, os modelos numéricos, que são representados aqui dessa maneira. Então a gente coloca dentro dos computadores, né, a atmosfera e os fenômenos que acontecem dentro dela, chuva, os oceanos, a capa de gelo, tudo isso é descrito, né, por pontos, né, num processo bem complexo. E com isso a gente consegue projetar, né, o que vai acontecer no passado. É assim que são feitas as previsões de tempo, e modelos um pouco mais, um pouco diferentes, mas seguindo a mesma receita, são usados para prever o clima, né? Então, esse modelo é um modelo que no nosso laboratório a gente utiliza, chamado modelo LAN, né? A gente pode ver que aqui nesse caso ele é um modelo que ele é refinado aqui para o Brasil e cobre o globo inteiro, em alta resolução, né? Foi talvez o estudo feito até hoje com maior resolução sobre mudanças climáticas globais. Eu e o professor Renato Ramos fizemos esse estudo. E a nossa pergunta foi o seguinte: como que a chuva se comportaria, né, num ambiente onde é que tivessem mais gases de efeito estufa? E a gente analisou em relação ao passado. Então, simulamos um modelo no passado e no futuro, apenas alterando a concentração dos gases de efeito estufa. E com isso, o que a gente obteve foi que o padrão de 2011 a 2040, ou seja, 30 anos, a gente teria uma diminuição das chuvas no Brasil, no Nordeste do Brasil, e um aumento das chuvas na região Sudeste. Mas a gente obteve aqui no litoral de Santa Catarina e Paraná uma diminuição expressiva na quantidade de precipitação. Esse problema se manteve na década de 1900, se manteria, né, na década de 1940, 2041 até 2070 e 2071 até 2100. Então, inclusive, uma expansão desse evento. Enfim, é o resultado de um modelo global mostrando muito do que tem acontecido agora em Santa Catarina, essa seca atual. Então, concluindo o que esse nosso estudo que mostrou, é que a seca atual, ela não é uma seca tão forte quanto outras, né? Ela não é tão abrangente, ela é limitada ao litoral de Santa Catarina. E ela se caracteriza por ter os rios muito secos, né? Esse déficit hídrico, né? Ele vem
desde 2016, mas ainda assim não explicaria essa secura dos rios. Talvez algo de positivo que está acontecendo com o litoral de Santa Catarina que possa explicar, que é o aumento da cobertura vegetal. Esse aumento de cobertura vegetal, né, ele tem sido calculado, tem gente que fala que nós temos 50%, 60% a mais de florestas que tínhamos na década de 50 e 40. Nessa época houve incêndios gerais, praticamente todo o litoral, a ilha de Santa Catarina, que foram queimadas, dizimadas, e também individualmente para a produção de alimentos. Essas terras perderam a sua fertilidade, foram abandonadas e agora crescem florestas. Essas florestas novas, elas se caracterizam por são florestas ripárias e se caracterizam por muita evaporação. Então talvez isso explique. Então eu e o professor Renato estamos tentando entender isso, né? Se o fato das florestas pode explicar um pouco dessa secura dos rios, porque é inquietante, porque se nós tivéssemos uma seca realmente forte, como as de 1958, de 68, de 78, de 88, né? Inclusive foram todos de 10 em 10, e 64 para variar, entre outros, né? São secas realmente. Todo o estado ficou seco. Então, provavelmente a gente teria muitos incêndios florestais e tudo mais. Então, de certa forma, a gente mora em cima de um barril de pólvora. E a gente tem que conhecer, porque é preciso tomar atitudes preventivas, né? Construção de diques e aceros e tal, para que, se acontecer no futuro enchentes, secas como as que ocorreram no passado, e que, se elas ficarem constantes, como estão mostrando os modelos de mudanças climáticas, né, os modelos de mudança climática estão mostrando que talvez essas secas fiquem permanentes. Então, a gente quer saber disso para tomar, para poder orientar as políticas públicas, né, para a gente poder saber o que fazer nos próximos anos. Obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham entendido. Vai essa apresentação e também vai o e-mail. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Obrigado. Boa noite.